Você me apresenta aí, Cris? Te apresento com o maior prazer. Então vai lá. Já tá aberto aí? Já tá todo mundo ouvindo? Você tá vendo? Tô te vendo, tô te vendo. Você tá vendo a apresentação também? Tô vendo a apresentação também, no slide. Ah, o Arito acabou de responder aqui. Beleza, tudo certo. Eu acho que tá dando certo, sim. 25 pessoas. Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Nossa, tô tranquilo. Bora lá? Ribas, E tudo, Come- aí? tudo certo aí? Tudo certo. Beleza. Tô gravando já, eu tô numa outra reunião, então eu vou aparecer só depois, tá? Tá joia. Senhora, aí depois você vai colocar o pessoal de palestrante também. Vou colocar todo mundo de palestrante. Eu tô numa outra reunião, mas eu não vou ouvir sua aula. Depois eu coloco todo mundo de palestrante, tá bom? Sim, senhora. Então tá. Beijo Falando de... pra vocês. Bora lá. Podemos começar? Podemos? Vamos lá. Então, boa noite, gente. Estamos aí reunidos para mais uma reunião do módulo de mama, do Grupo GEL. E aí, hoje a gente vai ter a honra de ter a apresentação do Alexandre Ribas, que é oncologista, o coordenador do Serviço de Oncologia Clínica do Felício Roxo, um grande amigo, e certeza que nós vamos ser brindados com uma discussão de altíssimo nível. Bora lá começar, Ribas. Valeu, Cris. Pessoal, vamos lá. Mais uma vez, a discussão aqui, o objetivo é ter interação, né? Ter discussão. A gente está fazendo no módulo webinar de novo. Aí vocês fiquem à vontade para colocar as perguntas aí no chat, depois a gente volta para os questionamentos, tá? Eu acho que assim, esse tema, para quem faz oncologia mamária, igual eu, Cris, igual outros colegas, a gente é um tema que a gente já discute bastante, mas é um tema muito pouco discutido entre os outros oncologistas, né, Cris? É um tema assim que pouca gente acompanha, discute hormonioterapia neo. E agora, né, com a pandemia da Covid-19, isso veio muito à tona, né? Porque não tem risco de imunossupressão, não oferece, não torna esses pacientes grupos de risco. Então foi muito legal, porque uma terapia que tem que ser discutida sempre veio à tona e a gente teve até estudo agora na ASCO, né, apresentado. Então foi muito oportuno agora essa discussão nossa, né? Nos conflitos de interesse, tá? Eu fiz uma programação para vocês, que eu vou fazer uma introdução do assunto, alguns slides que os residentes são slides repetitivos, slides dos residentes do Alberto e do Roxo, mas são slides importantes, né, no racional da terapia neoadjuvante. Vou trazer as evidências científicas, né, vou trazer principalmente as revisões aqui que o Tomás fez aqui com o grupo do Barrios, né, vou trazer também as principais meta-análises e revisões sistemáticas, que é um tema com pouca evidência científica, é importante deixar claro para vocês. Vou trazer três casos clínicos reais de consultório, então são casos que é para dar dúvida mesmo, é caso para polêmica, para gerar discussão, e vou fazer minhas considerações finais, tá bom? Então vamos lá. Aquele velho clichê que os meninos já escutam com a gente nas reuniões direto: o câncer de mama não é uma doença única, é uma doença com vários subtipos, vários tipos morfológicos, biomarcadores distintos. De onde que veio isso, gente, essas frases? Essas frases, na verdade, vieram principalmente no início dos anos 2000. Perrot, nesse artigo que é muito interessante, ele definiu os subtipos moleculares do câncer de mama. A partir de uma avaliação genética, ele definiu o tipo basal-like, HER2 positivo, aí tinha os subtipos luminais, né? É lógico que isso depois a gente viu que a gente destrinchou isso melhor com Ki67, luminal A, B, tem o HER2 triplo positivo, HER2 receptor hormonal negativo, mas a origem de todos esses subtipos moleculares no câncer de mama é aí, né? Nesse primeiro artigo, né? E olha que interessante, a partir da análise, aqui a gente vê a sobrevida desses pacientes, né? E olhem que a doença HER2 positiva, olha como é que ela vai muito mal aqui sem a terapia anti-HER. Esse gráfico eu acho muito interessante, eu sempre coloco para os meninos para eles verem como é que a intervenção, a medicina baseada em evidências, as pesquisas são importantes para a gente. Nota que o subtipo de pior prognóstico é o HER2 positivo. É pior até que o basal, que a gente, né, que é o subtipo basal, que a gente, o tipo fenotípico principal é o triplo negativo. Então, esses subtipos moleculares inferiam comportamentos diferentes, né? Opa, peraí. E o que a gente vê na prática, né? Que quais são os principais grupos clínicos de câncer de mama? O que a gente tem é que a expressão dos receptores hormonais ou do HER2 divide quatro grandes grupos quatro grandes subtipos de câncer de mama. O maior deles, com 60 a 75% que representa 60 a 75%, são os receptores hormonais positivos HER2 negativos, né?
No meio, a gente tem aqui os HER2 positivos, incluindo tanto os receptores hormonais positivos como os receptores hormonais negativos. No total, eles representam em torno de 20%. Lembre que esse subtipo aqui hoje também é chamado de triplo positivo. Depois da terapia anti-HER2 ótima, né, bem feita, o prognóstico melhorou muito. Em algumas séries mostrando um prognóstico muito parecido com o subtipo luminal. E por fim, a gente tem o tão temido triplo negativo, que nada mais é aquele tumor que a gente não sabe nada. Né? A gente só sabe que ele não tem esses receptores. Mas devagarzinho a gente está melhorando o nosso conhecimento desse subtipo. Tá? Esse slide, os residentes já viram, é um slide do Felipe Ades, do JCO de 2014, é um slide para mim que resume o racional da terapia neoadjuvante em câncer de mama. Aqui embaixo a gente tem os subtipos moleculares, né? Do lado esquerdo aqui a sensibilidade endócrina e a quimiorresistência, do lado direito a resistência endócrina e a sensibilidade à quimio. Nota que os tumores luminais A são altamente endócrinos sensíveis e são quimio-resistentes. Do lado de cá, o basal-like ou triplo negativo ou HER2 positivo são endócrino independentes, endócrino resistentes e quimiosensíveis, né? Eu acho que quando a gente vai selecionar o nosso tratamento NEO, a gente tem que estar com isso na cabeça. Se chegar para a gente um tumor luminal A localmente avançado, nós temos que sim pensar em terapia endócrina upfront, né, de cara. Por que não? Por que a gente tem que oferecer quimio para esse paciente? E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, até os critérios depois, o PEP score, de avaliar se precisa de quimio depois. O triplo negativo, ninguém tem dúvida. O HER2 positivo também ninguém tem dúvida, a gente precisa de quimio. Né? Aqui a gente discutiu depois a adição de platina, aqui o duplo bloqueio. Mas o calcanhar de Aquiles nosso é o luminal B. O luminal B, todo mundo aqui já teve, seja mastologista, seja oncologista, um luminal B que foi muito bem com a químio, e tem aquele luminal B que foi muito mal com a químio. Ele tem características intermediárias, então é um desafio sim para a gente, né? E por que ele tem essas características? Esse slide também é muito legal, ele mostra a heterogeneidade intra e intertumoral. Imagine que as células vermelhas são células basais, ou seja, células mais quimiosensíveis, e as células azuis, as células luminais, as células mais hormôniosensíveis, né? Se a gente pensar numa heterogeneidade intertumoral, do lado esquerdo aqui a gente tem um tumor basal, com a predominância das células, vamos dizer assim, triplo negativas, altamente quimiosensíveis, e aqui os luminais, com a predominância das células luminais. Não é incomum, gente, não pode acontecer da gente ter uma doença residual e se repetir imunistoquímica e o subtipo molecular mudar. E esse slide mostra muito bem o porquê disso. Você seleciona clones de acordo com o tratamento que você fez. Desse lado direito, se você fizer uma hormonioterapia NEO, pode sobrar células mais agressivas depois no anátomo patológico. E no lado esquerdo, na quimioterapia NEO, pode sobrar células endócrino sensíveis na doença residual. E o conceito para a gente também tem da heterogeneidade intratumoral. E nesse, para mim, aqui, isso aqui é sinônimo de luminal B, HER2 negativo. A gente tem uma miscelânea de células e a gente só vê na prática realmente se tem ou não tem resposta a químio ou mesmo a hormônio. Né? A gente tem feito hormonioterapia mesmo para esses casos, em alguns casos com contraindicações a químio ou mesmo nessa pandemia atualmente. Né? Quais são as evidências, gente? De uma maneira simplificada, se vocês quiserem, depois eu mando esses estudos para vocês. Essa é uma revisão sistemática do JAMA, muito boa. Esse é um artigo de revisão do Tomás, amigo nosso, junto com o Matheus Ellis, que é um dos principais autores em hormonioterapia NEO, que fez uma revisão da literatura. A gente também tem essa outra revisão do Tomás, excelente, que vale a pena ser lida. E o Alternate Trial, que eu já tinha colocado essa aula, esse início dessa aula é até do final do ano passado. E esse trial foi atualizado agora, apresentado na ASCO esse final de semana. Tá? Muito legal. Vamos lá. Quais perguntas eu quero responder para vocês na hormonioterapia NEO? Qual a melhor droga? Qual a duração do tratamento? Quimio NEO versus QT NEO, tem algum estudo abordando isso? Tem como a gente definir isso melhor? Qual o tratamento selecionar? Hormonioterapia e pré-menopausa, um assunto muito interessante. A maioria dos estudos são em pós-menopausa, mas sim, tem alguns casos que a gente coça a mão para fazer mesmo na pré-menopausa. Casos selecionados, obviamente. Eu trouxe até um caso para vocês para discutir. Né? Vamos discutir o PEP score. Não dá mais para oncologista não saber o que é o PEP score, tem que estar com ele no celular gravadinho, tá? E vamos falar das limitações da hormonioterapia dela. Vamos lá, primeiramente eu vou responder qual a melhor droga e qual a duração do tratamento. Essas tabelas, esses gráficos, forest plots, são da meta-análise, né, da revisão sistemática. São vários estudos, os estudos são pequenos, então a melhor forma de a gente tentar analisar isso é por meta-análise.
E aqui é resposta clínica. Do lado esquerdo, favorecendo o tamoxifeno, e do lado direito, favorecendo os inibidores de aromatase. Só para lembrar os residentes, os inibidores de aromatase, a gente tem os esteroidais e os não esteroidais. O esteroidal principal é exemestano, né, na dose de 25 mg uma vez ao dia. E os não esteroidais a gente tem o anastrozol e o letrozol, tá? Então, notem que para a resposta clínica, a gente, praticamente todo o force plot favoreceu principalmente os inibidores de aromatase. Só um estudo que favoreceu mais o tamoxifeno. Com relação à resposta radiológica, muito parecido também. Quando os estudos foram compilados, notem que favorece também os inibidores de aromatase. Então, resposta clínica e resposta radiológica favorável ao inibidor de aromatase. Resposta patológica completa, olha como é que confunde a cabeça da gente. Passa pela unidade e não fica legal. Depois a gente vai ver por que isso. A resposta patológica completa não é um fenômeno comum na hormonioterapia neo. Então, isso não quer dizer falta de atividade, mas é uma coisa mais rara de se acontecer. Pode acontecer? Pode sim. Mas não com tanta quantidade, igual a gente vê no trifena de HER2 positivo, que chega a 80% de resposta patológica completa. E com relação à terapia conservadora de mama, que muitas vezes é o nosso objetivo, fazer uma cirurgia menor, melhor, trazer uma cirurgia com menos morbidade para o paciente, os estudos, a maioria, favorecem sim os inibidores de aromatase. Tá? Então, e a duração? O que fica para a gente? Notem que os estudos, quando abordam a duração, os estudos são muito heterogêneos e fazem por um tempo curto. Tá? Mas não é essa mensagem que eu quero que fique para vocês. O que eu quero que fique para vocês aqui, a taxa de resposta e a taxa de cirurgia conservadora aumenta após os 6 meses. Então, se você vai fazer hormônio NEO, tenha paciência. Você vai fazer no mínimo 6 meses. Não leve em consideração isso aqui. Leve em consideração que 1/3 dos pacientes tem resposta máxima após 6 meses. E lembre desse gráfico aqui, que mostra que aos 6 meses, olha como é que por volta dos 6 meses, a grande maioria dos pacientes tem a redução do tumor. Então, a primeira coisa que eu falo para o paciente quando vai fazer hormonoterapia neo é calma, a gente precisa respirar fundo e não ter pressa. É lógico ter a paciente na mão, estar examinando ela clinicamente com frequência para ver qualquer progressão, mas tem que ter tempo. Tem casos que eu já fiz 9, 11, até 12 meses de hormonoterapia neo em pacientes mais idosos. Tá? Então, respondendo as 2 primeiras perguntas, qual a melhor droga? Os inibidores de aromatase, qual a duração do tratamento? Maior ou igual a 6 meses. Né? Ribas, e aí? Se eu tenho as 2 opções, entre hormônio neo e QT neo, o que eu faço? Estudos, gente, comparando esses dois, são poucos, né? Notem que esse aqui comparou o químio, que é o braço A, com endocrinoterapia, que é o lado B. Note que a taxa de resposta global foi parecida, mas a taxa de cirurgia conservadora foi maior em hormônio neo, mas não foi significativo, tá? Esse outro estudo também, a mesma coisa, químio lado A, hormônio lado B, a taxa de resposta global foi maior que a químio, mas a taxa de cirurgia conservadora foi maior que o hormônio. Então, assim, os estudos comparando braço a braço, lembrando que são estudos fase 2, não são bons, não esclarecem para a gente. Então, o que a gente vai querer do oncologista, do residente, é tentar o racional de inferir um comportamento, de predizer uma resposta ao tratamento a partir dos dados que a gente tem fenotípicos, que é a imunohistoquímica, né? Então, às vezes a gente erra, às vezes a gente vai ter um tumor luminal A que não vai responder hormônio. Por isso que você tem que estar sempre analisando o estudo, a paciente. E a gente vai ver que até no Alternate Trial da ASCO, eles fazem o KI67 precoce. Né? Podemos discutir depois também. O KI67 varia muito de local para local, mas lembrem disso. Os estudos que randomizaram químio versus hormonoterapia braço a braço não são estudos bons. Tá? Esse também é outro estudo que não mostrou diferença. Tá? Então, comparando braço a braço hormônio versus químio, a gente pode falar que eles são semelhantes com evidência pobre. E a hormonoterapia pré-menopausa? Né? Eu acho que agora, na pandemia, a gente coça a mão em alguns casos, tem que lembrar que os estudos são poucos. Né? A gente tem um estudo asiático que fez a castração central com a gozerelina, mais anastrozol, e foi superior com a gozerelina mais tamoxifeno, muito parecido com o soft text, que é um estudo de adjuvância, né, gente? E a pergunta que eu faço para vocês é: se realmente pouparemos essa paciente químio? Né? O que a gente fala muito é assim, que tem que ter casos muito selecionados, e a pergunta é assim, a gente tem que saber assim, será que é aquela questão, a ordem dos fatores altera o produto?
A gente sabe que não em neoadjuvância. Então, a pergunta que eu falo muito para os residentes, gente, invertam a pergunta. Se você realmente acredita na biologia do seu tumor para ser responsivo ao hormônio, podemos sim fazer hormonioterapia, mas em casos muito selecionados na pré-menopausa. Mas lembre que na maioria das vezes a paciente vai acabar fazendo químio, né? Por serem jovens e terem outros fatores de risco. Tá? Então, hormonioterapia e pré-menopausa, fica a dúvida, tem que discutir com muita calma, caso a caso. Tá? Eu trouxe um caso para vocês de pré-menopausa para vocês me criticarem aí. E o PepScore? O PepScore, o que é? Só voltando um pouquinho, essa meta-análise é de San Antonio, em 2018. E por que eu trouxe para essa meta-análise da Laura Spring para a gente? Porque mostra o quê? Note que aqui são os triplo negativos, HER2 positivo e aqui os tumores luminais. Note que sim, você ter resposta patológica completa é importante na doença triplo negativa. Isso significa, isso infere um melhor comportamento da doença, uma sobrevida livre de progressão melhor. Tá? Olha a diferença aqui. Na doença HER2 positiva, também, a gente conseguir fazer resposta patológica completa é muito importante em termos de sobrevida. Na doença luminal, essa diferença já não é tão clara. A gente não tem tanto essa relação entre resposta patológica completa e melhora de sobrevida. E por que eu trouxe isso? Porque realmente na hormonioterapia neo, almejar a resposta patológica completa não é tão... Não, a gente não vai conseguir tanta resposta patológica completa igual a gente consegue nesses outros dois subgrupos. Tá? E aí, voltando a isso, terapia endócrina neoadjuvante, resposta patológica completa não é comum. Será que isso é um endpoint adequado? Será que isso, a resposta patológica completa, é um surrogate de sobrevida igual aos outros? Acredito que não, tá? Em 2008, Matthew Ellis criou o PepScore, né? O que é o PepScore? O PepScore é um score que você analisa a peça cirúrgica pós-operatória no PepScore e tenta inferir o benefício da quimio. Então, só para deixar claro para os residentes, gente, lembra que sua paciente chegou, você discutiu o caso, você achou que era importante fazer uma hormonioterapia neo, seja pela pandemia do Covid, seja pelo subtipo molecular, luminal A, seja pela condição clínica da paciente. Você fez a hormônio neo, 6, 9 meses, ela foi operada e depois, com esse material residual, que você aplica o PepScore. Tudo bem? E sim, o PepScore nas análises, tanto do Impact Trial como do Pole Trial, mostrou que sim, você ter um PepScore baixo, 0, era bom. Isso inferia melhor prognóstico. Aí eu apresento para vocês a tabela do PepScore. Tá? Simplificando ela, o que são as características boas? São 4 características, né, do tumor residual: tamanho do tumor, o status linfonodal pós-hormônio neo, o nível do KI e o receptor de estrógeno. Olha como é que o KI, gente, isso cabe crítica. A primeira pergunta que sempre sai depois da aula é isso. Poxa, Ribas, mas um KI dessa definição, o KI a gente sabe que é altamente variável. É sim. Mas a gente está vendo que sim, parece que o KI, o Alternate Trial, esse final de semana mostrou de novo que o KI infere-se uma resposta melhor. Então, o ideal da sua paciente que fez hormônio neo e vê a peça cirúrgica que você vai aplicar o PepScore é o quê? Um PEP 0, que é um tumor menor que 5 centímetros, até grande, né? Axila negativa com KI menor que 2,7, menor ou igual, e receptor de estrógeno positivo. O Alternate Trial da ASCO esse final de semana, ele usa o PepScore modificado, que ele tira o receptor de estrógeno. Tá? É outra forma que eles estão querendo validar o PepScore. Tá? E aí, o PepScore, o que significa? Que o risco de recorrência, se ele for 0, é baixo. E o risco de recorrência é alto se ele for maior ou igual a 4. E aí, semelhante a um oncotype risco intermediário, a gente tem aquele PEP 1 a 3, que aí vai caber a discussão caso a caso. Mas não dá para se falar em hormônio neo sem se discutir PepScore. Tá? E esse estudo do Alliance é interessante, que eu trouxe para mostrar para vocês a questão do KI67. Olha que interessante que eles fizeram. Eles pegaram pacientes com tumores localmente avançados, 245 pacientes, fizeram todos os 3 tipos de inibidores de aromatase e com 2 a 4 semanas reavaliaram o KI. Naquelas pacientes, rebiopsiaram a paciente. Naquelas pacientes que o KI estava maior que 10, ou seja, inferiam um índice proliferativo maior, foram todas para quimio neo. E naquelas com um KI menor que 10, foram para o hormônio neo. É um estudo bem interessante. E no segmento de 5 anos, mais ou menos, o que a gente tem? Que 3% das pacientes, das 109 pacientes com PEP 0, recidivaram. Ou seja, realmente o PEP 0 é um fator de bom prognóstico. 5% das pacientes que foram para QT-NEO tiveram PCR. Olha que interessante. Das pacientes que eles optaram por fazer QT-NEO, não foi hormônio NEO, só 5% tiveram resposta patológica completa. Volto naquilo que eu falei com vocês do tumor luminal B.
a heterogeneidade, a dificuldade. Isso é a nossa prática clínica mesmo. Tumor luminal B, que a gente faz quimio, a gente não tem taxas altas de resposta patológica completa. Mas é lógico que aqui essa taxa é menor, porque são pacientes que a gente está preferindo até fazer hormônio neo, né? E 14% das pacientes com PEP maior que zero recidivaram. Então, assim, mesmo assim, as pacientes com PEP maior que zero, nesse ele não diferenciou se era 1, 2, 3 ou 4, que o 4 é pior, só 14% recidivaram, um número baixo também. E, olha que interessante, nas pacientes com PEP zero, ou seja, com uma resposta muito boa, 15% eles ainda fizeram químio, ainda ficaram inseguros de não fazer químio. E naquelas pacientes com PEP maior que zero, já a grande, 47% fizeram químio. Então, eles ficaram mais tendenciosos a fazer químio no PEP maior que zero. Lógico que esse grupo aqui ficou um grupo muito heterogêneo, que a gente não sabe realmente a condição clínica da doente, o quantos eram PEP maior que 4, que eu acho que é o que incomoda mais, né? E olha que interessante, a linha mais clara, a linha pontilhada é o PEP maior que zero e a linha contínua é o PEP zero. Olha como é que realmente você ter um PEP zero influencia um bom prognóstico. Olha para você ver em todos os gráficos, né? Ou o KI67 baixinho, olha como é que é importante a gente ter o PEP zero ou o KI67 baixo. Tá? As pacientes realmente têm um melhor prognóstico. E agora trazendo, recém saído do forno, a atualização do Alternate Trial, né? Que foi um estudo de neoadjuvância endócrina apresentado nesse final de semana, né? Eles trouxeram um conceito interessante, que é o conceito de taxa de resposta, de sensibilidade endócrina, tá? Que foi definido como a porcentagem de pacientes que não têm doença invasiva ou PEP zero depois de 6 meses de hormonioterapia. Então, ele juntou as duas coisas, a doença invasiva e o PEP zero também, tá? Esse estudo, como é que foi esse estudo, gente? É bem interessante o desenho dele. Pegou as pacientes, olha que não incluiu o paciente pré-menopausa, com doença, né, de maior volume, né, T2, T4, tem uma porcentagem até significativa de axila positiva. Esses pacientes foram randomizados para 3 braços de anastrozol, fulvestranto e anastrozol e fulvestranto. Por que esse braço de anastrozol e fulvestranto? Porque a gente tem aquele estudo do SWOG, que tem uma resposta boa em pacientes com receptor hormonal positivo com doença metastática dessa associação. É lógico que hoje em dia anastrozol e fulvestranto não é um esquema padrão para doença metastática luminal, a gente tem que estar pensando em inibidores de ciclina, mas era importante a gente ter essa resposta. Será que você associar duas formas de bloqueio hormonal fazia diferença na hormônio NEL? E notem aqui embaixo que aquelas pacientes com KI maior que 10, na semana 4 ou 10, foram para quimio neoadjuvante. Então, foi semelhante ao estudo do Alliance. E depois, essas pacientes que foram randomizadas para o hormônio NEL, se tiveram PEP zero, não fizeram quimio. Tá? Completaram o tratamento de acordo com o esquema inicial, com algumas diferenças. Se o PEP foi não zero, aí foi para quimio adjuvante, de acordo com a escolha do observador, tá? Escolha do médico. Tá? Então, nota que é um esquema bem interessante, né? Você faz uma randomização com 3 braços, o KI sendo avaliado, qualquer progressão, qualquer aumento, ele ia para quimio e depois continuava com a hormonioterapia nos PEP zero. E o que a gente teve? O endpoint primário é a taxa de sensibilidade endócrina, a gente pode chamar assim. Foram 425 pacientes. Notem que a maioria eram tumores T2. Lembra que o tumor T2 é um tumor até 5 centímetros, então tinha tumores volumosos, né? Notem que a maior parte era axila negativa, mas um número expressivo de paciente com axila positiva, o que é muito interessante, né? Que a gente quer realmente negativar essa axila dessa paciente para poupá-la de esvaziamento, por exemplo, no caso da cirurgia. Note que um número menor de grau 3, né? Note que o grau 3 a gente pode inferir um comportamento pior da doença. A maior parte das pacientes estrógeno e progesterona positivo, né? Lembra que a gente sempre insiste que esse efeito sinérgico da progesterona é muito importante, né? Ou seja, a maior parte tinha os 2 positivos, né? E olha o KI, né? O KI, a maior parte, ele estava maior do que 20, tá? Então, realmente, eles pegaram os tumores luminais B também, né? Se a gente for, de acordo com a definição que a gente for usar, né? E notem que aquelas pacientes em cada grupo, né? As pacientes que tiveram KI maior que 10, ou seja, aquelas que foram para quimio neo, estratificado para quimio neo depois, foi muito semelhante entre os grupos. Vocês vão ver que em cada slide aqui é muito parecido os grupos de anastrozol, fulvestranto ou anastrozol e fulvestranto. KI maior que 10 foi parecido.
as que confirmaram progressão, isso é muito importante, você tem que estar com essa paciente na mão, o mastro e o onco tem que estar examinando, tem que estar usando paquímetro, se confirmou progressão, tem que trocar o tratamento. Nota que também foi parecido entre os grupos, tá? As que descontinuaram a endocrinoterapia neo também foi um pouco maior no anastrozol e menor no fulvestrant, mas as taxas também foram semelhantes, tá? E o PEP maior que zero também foi muito parecido entre os grupos, não teve diferença. E a resposta patológica completa também foi parecida entre os grupos, tá? Não teve diferença, né? E a taxa de sensibilidade endócrina, que é o PEP zero modificado e a resposta patológica completa, também foi muito parecido. A gente não teve uma diferença estatística entre os três grupos, tá? E também nas pacientes com o KI menor que 4, na semana 4 menor que 10%, também foi muito parecido entre os grupos. Ou seja, os três grupos foram parecidos e até também na redução do KI67. Nota que os gráficos são muito semelhantes, tá? Aí um conceito que fica, que esse vem até do primeiro artigo do Alternate Trial, o que é a resistência endócrina? Quando você deve realmente abandonar o seu tratamento endócrino neoadjuvante. Nesse caso do estudo, quando o KI é maior que 10 após 4 semanas, quando o KI é maior que 10 após 12 semanas de hormônio neo, nota que realmente isso é uma coisa difícil de fazer, rebiopsiar, mas é viável, não é impossível, né? Lógico que é mais fácil fazer isso em caráter de estudo científico, né? Em pesquisa. E quando você tem confirmação radiográfica de progressão durante a hormonioterapia neo, alguns protocolos fazem ultrassom até de rotina nesses pacientes, no protocolo, né? Mas a palpação já é suficiente. E a resistência endócrina também, final, quando você tem a peça, é quando você tem um PEP ruim. O que é esse PEP ruim? Um PT3, um T4, axila positiva ou KI maior que 2,7. Tá bom? Qual foi a conclusão do Alternate Trial, apresentado esse final de semana? Nenhum dos grupos, não teve diferença entre os grupos na taxa de resposta de sensibilidade endócrina com tratamento de hormônio neo. A redução do KI67 foi semelhante. Um KI67 menor que 10 depois foi raramente associado com um KI maior que 10 depois da semana 4. Então, você selecionar sua paciente pelo KI, a chance de você depois ter que, um KI menor que 10, de você ter que passar ela para a quimionel é mais raro, tá? Isso é interessante, tá? E menos de 2% das pacientes tratadas com 6 vezes de hormonoterapia neo progrediram no estudo Alternate, tá? Então, assim, a mensagem que fica é o seguinte: se a gente selecionar bem, a gente está autorizado a fazer um anastrozol isolado, por exemplo, se a gente selecionar bem, a chance de a gente ir até o final com esse tratamento é muito grande, tá? Então, o PEP score é adequado? Sim, ele é adequado, tá? A gente tem que estar com ele na nossa prática. E quais são as limitações da nossa hormonioterapia neo? A limitação é que a gente tem uma baixa taxa de resposta patológica completa, um RCB, Recursive Cursor Burden baixo, de 0 a 1, tá? O KI realmente é um problema, a variabilidade e reprodutividade varia de acordo com o laboratório, e isso tem questão de heterogeneidade intratumoral, né? Basear uma conduta no KI é perigoso se o laboratório não for de confiança, mas se for de confiança, sim, podemos fazê-lo. Temos poucos estudos prospectivos randomizados, a maioria análise estudos fase 2, estudos retrospectivos. A resposta é lenta, gente. Então, assim, tem que ter paciência. A primeira conversa que tem que ter entre o mastro e o onco é: vamos com calma. Nós temos que ter a paciente na mão, ela tem que estar na mão, sendo vista periodicamente, mas tem que ter paciência, 6 meses ou até 9 meses no mínimo, tá? E a gente falta um biomarcador preditor. Diferentemente do HER2, que a gente tem uma inferência de uma resposta à terapia anti-HER, lembra que o receptor hormonal, ele não é dicotômico, né? Ele varia muito. Você ter um 20, 30, 40, 50, 100% é diferente. Então, são respostas diferentes que a gente vai ter na prática clínica, tá? E agora, gente, para concluir, vamos discutir os casos clínicos. Os casos clínicos são casos reais de consultório, então cabem críticas, né? São casos que foram discutidos na reunião da mastologia do Felício hoje, com a equipe de mastro, que é uma equipe sensacional, mas cabem críticas e sugestões e visões diferentes, com certeza, né? Vamos lá, o caso clínico 1 é uma paciente de 63 anos, de sexo feminino. Ela, em janeiro de 2019, ela notou alteração na mama esquerda. E, clinicamente, ela tomou de 4,5 centímetros com axila negativa. Às vezes, vocês vão ver em alguns casos aqui, gente, que até o exame clínico é diferente, vai vir uma radiologia, um ultrassom, até uma ressonância diferente. Isso acontece na prática também, tá? Mas essa paciente, ela tomou de 4,5 centímetros, axila negativa à apresentação. E na biópsia, veio um carcinoma G1,
com estrógeno 100, progesterona 90, HER2 negativo, um KI de 10%. Né? Ela fez ultrassom, e o ultrassom foi um pouco antes da biópsia, inclusive, até a gente pode achar que tem algum edema, né, nessa medida, mas era em torno de 38 milímetros, com também axila negativa. Tá? Esse caso foi discutido por ser uma paciente pós-menopausa, um carcinoma G1, tá? Com apresentação muito próxima do luminal A, uma progesterona bem positiva, um estrógeno bem positivo, um KI baixo, optamos por fazer uma hormonoterapia neo com anastrozol. Tá? Aqui em cima vocês vão ver o resumo do caso, quando vocês precisarem voltar ao caso. Tá? Ela fez anastrozol, aqui está errado, tá, gente? É estrógeno 90%, tá? Progesterona 90%. Ela fez anastrozol de março a outubro de 2018, ela foi operada em 14 de 1 de 2019, e na doença residual o que veio? Um carcinoma ductal invasor, G1, de 1 centímetro. Então, ou seja, aquele tumor que tinha clinicamente 4,5 centímetros ou 3,8, se vocês quiserem basear no paquímetro ou no ultrassom, veio de 1 centímetro, G1, com linfonodo sentinela negativo, e com essa imunistoquímica, um estrógeno 95, progesterona 70 e um HER2 negativo, um KI de 5. E aí, vê essa paciente, o que nós vamos fazer? Vamos jogar ela na tabela do PEP score. Né? Se a gente for fazer o PEP score dela, lembra que o tumor veio de 1 centímetro, é um tumor T1, ela ganha 0 ponto. O axila negativa, ela também ganha 0 ponto. O KI de 5, ela está aqui, ela ganha 1 ponto. E o estrógeno veio positivo, então ela ganha 0 ponto. Isso é importante, vir estrógeno positivo. Esse é o KI, esse é o PEP score antigo, não é modificado pelo Alternate Trial. Por ser uma paciente pós-menopausa, teve uma resposta com axila negativa, um tumor G1, mesmo sendo um PEP score de 1, vocês podem me questionar, pô, Ribas, veio de 1 a 3, o que vocês não fizeram? Nós optamos por fazer anastrozol adjuvante. Nós não optamos por não fazer quimio nessa paciente, pelo contexto todo e por ser uma histologia bem favorável. Tá? Depois a gente pode discutir esse caso aí, o caso 1. Tá? O caso 2. O caso 2 já é uma senhora um pouco mais idosa, 75 anos. Ela veio, é um caso interessante, que ela notou também uma alteração na mama direita nesse caso. Clinicamente era um tumor de 3,5 centímetros, tá? Com axila negativa clinicamente. A core veio um carcinoma G2, nota que já não é G1, é G2, estrógeno 80, progesterona 60, HER2 negativo, um KI de 10. E no ultrassom, também foi feito antes da biópsia, um ultrassom de 21 milímetros, tá? Com um linfonodo axilar ausente. Né? Tem essa discrepância entre o exame clínico e o ultrassom. Também pode ter crescido um pouquinho também a lesão. Por ser uma paciente de 75 anos, com essa imunistoquímica, optamos por fazer hormonoterapia neo e acompanhar a paciente de perto. Na ressonância também, interessante, eu tinha esquecido disso. Na ressonância, o nódulo era de 25, mas tinha um linfonodo axilar direito, positivo, né? Suspeito, né, nesse caso. Fizemos hormonoterapia neo com anastrozol. Essa paciente, aqui em cima está o resumo novamente, essa paciente fez a hormonoterapia neo de abril a dezembro de 2018. No ultrassom, ela teve uma resposta boa clínica, mas não foi uma resposta tão boa quanto clínica. Clinicamente, a lesão amoleceu bem, ficou muito mais reduzida, mais amolecida mesmo, e a axila já era negativa a palpação e manteve-se negativa depois. Ela fez a cirurgia em 28/10 de 2019, e aí veio esse anátomo patológico, um carcinoma micopapilar, né, que é um subtipo pior, né, G2, de 16 milímetros com um linfonodo positivo de um dissecado, se não me engano. A imunistoquímica veio estrógeno 60, receptor de progesterona 40, KI de 14%. Tá? Então, se a gente for fazer a avaliação dessa paciente, lembra de novo aqui, o PEP dela vai dar 4. Ela teve um tumor aqui T1, T2, né? Um tumor se a gente for lembrar aqui, um tumor residual de 16 milímetros, tá? Axila positiva, nota como é que a axila positiva é ruim, é um fator de mau prognóstico. O KI de 14 está aqui e o estrógeno positivo. Ela ganhou um PEP 4, tá? Ou seja, um critério de mau prognóstico. Essa paciente, esse caso foi muito discutido, nós pensamos às vezes pedir assinatura genética, ela não tinha condição de fazer assinatura genética, e diante desse PEP 4, foi discutido em reunião, nós optamos por fazer quimio adjuvante nela. Nesse caso, a gente optou por fazer docetaxel e ciclofosfamida. Ela é uma paciente maior que 75 anos, ela não tinha uma cardiopatia estrutural, mas ela já tinha uma alteração, já tinha um alagamento de atrial. A gente não quis oferecer a traciclina para ela, fizemos que ter adjuvante com TC para ela. Cabe dúvidas, cabe crítica, mas é um caso interessante. O paciente está bem, tolerou super bem o tratamento
e está fazendo anastrozol adjuvante agora, novamente. O terceiro e último caso, gente, é um caso mais polêmico ainda, porque é um caso de hormonioterapia neo na pré-menopausa. Esse caso é interessante, essa paciente é filha de um amigo do meu pai, e veio do interior para a gente ser analisado, um mastro também amigo da família me ligou, e a queixa dela, uma paciente de 48 anos, pré-menopausa, ela notou na mama esquerda uma inversão do mamilo. E ela demorou um pouco, demorou bastante para ser avaliada, né? Quando ela chegou para o mastro, ela já tinha um tumor de 8 centímetros clinicamente. Era uma lesão grande, tomava a mama esquerda quase toda com o mamilo invertido, né? Axila negativa ao exame clínico. Quando o colega me ligou, ele já tinha feito a core biopsy dela. Então veio um lobular G1. E conhece imunistoquímica, né? Estrógeno 100, a progesterona não tão boa, HER2 negativo, um KI de 5%. Na hora que ele me ligou, ele me passou já o caso assim com a imunistoquímica, graças a Deus saiu muito rápido no laboratório do hospital. Na hora que ele me ligou, ele falou, e aí? Vamos fazer, o que você está pensando em fazer? Eu falei assim, peraí, eu estava até dirigindo, falei, deixa eu pensar. Aí eu voltei para ele, liguei para ele de novo, falei assim, você vai achar eu muito doido se eu indicar hormonioterapia NEL para essa paciente? Não quer dizer que ela não vai fazer quimio depois, né? Mas assim, é um subtipo, um lobular, que a gente sabe que é um tumor altamente responsivo à hormonioterapia, G1. Será que eu posso poupar essa paciente de quimio? E foi muito conversado com a família, uma família próxima da gente, e família de pessoas com alto nível sociocultural, eles entenderam, eu falei, vamos começar então a hormonioterapia NEL. A ressonância dela, só para vocês verem, ela tinha uma ressonância com real nodular de 75 milímetros, né? Sem linfonodopatia, e a gente fez a hormonioterapia NEL. E aí é interessante que a gente tem um resumo do Carlos novamente. É importante lembrar para os residentes que você não pode começar inicialmente com anastrozol. A gente já discutiu isso novamente. A gente tem que castrar esse paciente. Se nós vimos que é melhor eu fazer inibidor de aromatase, eu tenho que castrar essa paciente antes. Então foi interessante que eu tinha uma amostra grátis, eu tinha uma doação de tamoxifeno no consultório, eu entreguei para ela na primeira consulta. E falei com ela, vai tomando. E foi interessante que na semana seguinte ela me ligou e falou assim, olha, o mamilo voltou. Então foi muito legal que em uma semana a gente já começou a ter uma atividade antitumoral com tamoxifeno e o mamilo já voltou. Eu pedi o análogo LH-RH e aí ela já veio com o nível de castração com umas 5 semanas depois e nós iniciamos o inibidor de aromatase que ela fez até junho de 2018, tá? E a ressonância de junho mostrou uma redução da intensidade do reação nodular e ficaram vários focos, né? Ficou difícil de mensurar, mas meio que fez esfacelou o tumor e manteve com o linfonodo axilar ausente. Foi operado em julho de 2018, veio de novo um carcinoma lobular, G1, o tumor que era de 8 centímetros foi para 25 milímetros, ou seja, de 80 milímetros para 25 milímetros, uma resposta brilhante, que bateu com a resposta clínica dela ao longo do tratamento. Ela tem uma mama muito densa, que depois de um certo ponto ficou difícil a palpação, e o linfonodo sentinela negativo. A imunistoquímica, gente, olha só, o estrógeno 70, progesterona 10, HER2 negativo, um KI de 10. E aí que vem um problema. O que fazer com essa paciente, né? Lembrando aqui o resumo do caso dela aqui em cima, é uma paciente pré-menopausa, que teve uma resposta brilhante, mas veio um tumor de 2,5, axila negativa, G1, com essa imunistoquímica. Fazendo o PEP dela, semelhante àquela primeira paciente do caso 1, veio um PEP de 1, tá? Estrógeno positivo, KI de 10, axila negativa e um tumor de 2,5 centímetros. Esse caso nós rediscutimos, eu liguei para o Tomás, colega nosso, o que a gente faz, e coçava realmente para a gente não fazer QT nela. Mas, por ser uma paciente pré-menopausa, nós ficamos receosos, não tivemos resposta patológica completa, né? E nós optamos por fazer um oncotype dela. Também discutimos essa questão, nós falamos assim, vamos tentar inferir o comportamento dessa doença residual. Será que essa doença é diz resposta a químio? Né? E mandamos esse material para o oncotype, né? E foi interessante que olha o resultado do oncotype dela. Veio 19, né? Então, assim, você vê que aquela doença que dá dúvida, né? Que a gente ficou na dúvida, veio um oncotype de risco intermediário, né? E lembra da aula do CRIS que a gente foi discutindo, naquelas pacientes menores de 50 anos, se a gente for fazer aquela fusão dos dados do oncotype, quando coloca o dado clínico, ela é alto risco clínico, mesmo sendo G1, que é um tumor maior que 5 centímetros, né? E ela está aqui, né? Ela tem, teoricamente, 1,6% de benefício da QT, bem na trave aqui, mas a gente ficou muito receoso com esse oncotype de não oferecer quimio para ela. Acabamos oferecendo TC vezes 6 para ela, tá?
que é um caso que eu quero depois ver a opinião do Cris, a opinião dos colegas aí, porque é um caso interessante, que a gente tentou o máximo poupar paciente de quimio, mas infelizmente não conseguimos, tá? Gente, para finalizar, esse é o futuro nosso na oncologia mamária, né? A gente já tem drogas que a gente já conhece, né? Mas são vários alvos, tá? Vários alvos, inúmeros alvos, mas o que a gente está discutindo aqui hoje é o alvo mais antigo que tem, que é a hormonioterapia, e ele passa muitas vezes despercebido, né? Infelizmente, são poucas pessoas que consideram fazer hormônio neo, né? A gente tem aqui os anti-PD1 já na triplo negativo. Não lembre que com hormonioterapia neo a gente não precisa de tanto custo, de tanta confusão. A gente precisa de racional clínico, né? E ter a paciente na mão acompanhando, né? Então, para concluir, as candidatas ideais, as pós-menopausa com tumores luminais, que a gente tenta inferir uma resposta, sim, à hormonioterapia, estágios 2 ou 3. Notem que aqui, gente, na pandemia do Covid, se você estiver num local que está realmente caótico, bloco cirúrgico fechado, igual foi Itália, Espanha, Nova York, fazer a hormonioterapia NEL é uma orientação dos guidelines da ESMO de St. Gallen e do Dana-Farber para você atrasar a cirurgia dessa paciente, mesmo em tumores que não seja estadiamento 2 e 3, estadiamento 1, por exemplo, tá? Lembra que os inibidores de aromatase, anastrozol, letrozol e exemestano são superiores ao tamoxifeno, então o ideal é fazer ele, se a paciente for pré-menopausa, em casos bem selecionados, fazer a castração e conferir se castrou, né, pelo amor de Deus. Né, as 3 opções de hormonioterapia de inibidores de aromatase são semelhantes. No mínimo 6 meses, vocês têm que sossegar o facho, tem que controlar a paciente, se estiver respondendo, não pode ter ansiedade, tá? A taxa de resposta é alta, porém, e a taxa de conversão para cirurgia conservadora é boa, mas a resposta patológica completa não é tão alta. É uma opção barata, segura e eficaz, você pode começar imediatamente ao diagnóstico e não esquecer do PEP score, porque nem sempre doença residual é igual a químio, tá? E, infelizmente, é uma ferramenta pouco utilizada, muito por desconhecimento e falta um biomarcador preciso. Notem que são casos que eu apresentei que estão em dúvida, então tem que ter uma reunião multidisciplinar para definir esses casos, e diferentemente de um tipo negativo, que você é medular fazer uma quimioterapia neo, né? A gente pode discutir a questão da platina ou não, mas assim, todo mundo sabe que o ideal é fazer quimioterapia neo no tipo negativo ou no HER2 negativo, HER2 positivo duplo bloqueio. Aqui não, aqui cabe discussão, e o luminal B, como eu estou falando com vocês desde o início, é a nossa pedra no sapato aí. Será que é um oncotype? Será que é o BCI? A gente discutiu até isso com o Cris outro dia. Será que isso é viável? Né? Na nossa prática é um pouco difícil pelo tempo. Mas é importante você lembrar que nos grandes centros já é feito com certa frequência. Né? E lembrar daquela frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A gente sempre tentar inverter a pergunta. Essa paciente, eu vou ficar confortável de não fazer químio para ela? Naquela paciente que não tem condição clínica de químio, gente, já está definido. Mas a questão é aquela paciente que tem condição clínica de químio. Se a ordem dos fatores não altera o produto, se eu vou oferecer o tratamento sistêmico, vai ser igual, ofereça aquele tratamento que você entenda pelo seu racional, que você vai poder devolver a paciente para o mastro melhor, com um downstage maior da axila e da mama, tá? E para finalizar, convidar a todos para a semana que vem, 19h30, nós vamos ter um debate nosso, eu, Cris e Andresa, 2 amigos, sobre o pós-ASCO e o pós-ESMO Breast Cancer desse ano, tá joia? É isso, gente. Excelente, Ribas. Muito, muito bom. Peraí, deixa eu só Estou acompanhando compartilhando aqui. Como é que eu descompartilho aqui? Lá em cima, vai lá para cima, onde está escrito você está Aqui, compartilhando tela. Sobe mais um pouquinho o mouse. Que aí geralmente aparece. pausar compartilhamento. Isso. Interromper esse compartilhamento. Boa. Beleza. Eu não sei se a Helena liberou o pessoal aí para debatedor, todos para. Ainda não. Acho que não. Então, gente, se Acho alguém. que não. A Helena ainda não colocou. Se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando no chat, no bate-papo, que aí eu tô com ele aberto aqui, eu vou passando pro Ribas. Eu vou Enquanto dar uma isso. ligadinha pela Leninha, pela autorizando o pessoal aqui também. Tá. Que aí, enquanto isso, a gente vai discutindo aqui. Enquanto o Ribas liga, acho que a principal mensagem que a gente entende, né, dos estudos de hormonoterapia neoadjuvante é que a gente sempre usou essa estratégia como critério de exceção, né? A gente utilizava para aquela paciente idosa que não era fit para tratamento sistêmico com químio e que a gente queria tornar o tumor operável. Então, era realmente critério de exceção.
E hoje a gente está vendo que não, e essa questão da pandemia mostrando mais ainda do que a gente tem que reconsiderar essa estratégia em casos até mais que a gente normalmente faria quimioterapia. Então, enquanto o pessoal não faz a pergunta, eu já vou te fazer uma pergunta. Para aquela paciente que é operável upfront, que você poderia discutir uma cirurgia e uma assinatura genômica para descalonar tratamento, quando que você pondera hormonioterapia NEO, quando você pondera operar? Esquece pandemia, né? Porque pandemia a gente realmente está evitando o máximo possível cirurgia até para tumor estadio clínico 1, que não é o melhor paciente, que foi desenhada para os estudos de neoadjuvância, a gente está ponderando fazer. Para qual paciente você hoje considera começar com hormônio NEO? Qual paciente você encaminha para a cirurgia upfront? Até porque, como você falou várias vezes, não é o PCR que a gente está buscando nessa paciente. O Cris, se ela é paciente operável, eu tenho depois a opção de fazer uma assinatura genética, que a gente já tem mais conhecimento, né, mais estudo, e ela tem condição de ser operada, né, claro, né, independente do desejo da paciente, né, se dá para fazer conservadora, não tem que esvaziar, eu tendo a operar precocemente. Eu acho que operar é importante, né. Eu oferecer para ela depois um Oncotype, um Mama Print que você discutiu muito bem semana passada, eu acho que a gente fica mais tranquilo, né. Eu acho que assim, se é operável, para mim opera. Tá? Se não vai alterar a conduta do cirurgião. Acho que a grande dificuldade é aquela paciente que vem para a gente, aquela que tem condição clínica ruim, a gente acho que já está definido, né? A gente não tem, se não tem condição de quimo, não tem condição de quimo, né? A grande discussão é aquela paciente que a axila positiva, né? Ou quando a gente quer fazer o downstage. E aí é o que eu falei, o luminal B é que dá dúvida, né? A gente fica, será que esse luminal B, ele tem mais células luminais ou basais, né? Dentro daquele slide que eu mostrei lá, das células amarelas, vermelhas e azuis. Esse que eu acho que é o grande de calcanhar de Aquiles nosso. Mas assim, respondendo a sua pergunta, chegou, é operável, eu posso fazer assinatura genética, opero. Assinatura genética. Você até colocou aí no caso, mas só para debater, porque isso também não é tão consensual. É igual o terceiro caso, que você fez um oncotype da peça residual. Quando fazer peça residual, quando fazer do primário, exatamente. Ô, Cris, isso aí, cara, foi nossa, isso aí, eu trago esse caso justamente por isso, porque é caso real, caso de vida real, e a gente ficou muito na dúvida. Na época eu liguei, você conhece o Tomás é um grande amigo nosso, eu liguei para ele, ele falou, cara, e aí, o que eu faço? Na verdade, assim, o que eu tentei, o racional nosso, né? Eu raciocinei o seguinte, na minha hormononel, se a gente for pensar, eu tinha um tumor de 8 centímetros, né? A apresentação, eu tinha 80 milímetros de tumor, e eu reduzi ele para 2,5 centímetros, né? Eu tinha de 8 para 2,5 centímetros. Eu quis fazer do tumor residual para eu tentar inferir, eu já sabia que daqueles 5,5 centímetros eu tinha tido resposta, que lá para mim era um PEP baixo, né? O que sobrou, que eu queria saber o comportamento dessa doença. E o que, incrível que pareça, esse anátomo patológico foi muito discutido entre o pessoal da patologia, eles voltaram, fizeram, e aí quando eles chegaram, eles falaram, bicho, é um lobular G1, e é essa a imunistoquímica, entendeu? Falei, não, eu vou fazer esse oncotype dessa peça, eu quero ver o que essa peça fala para mim, será que realmente se essa paciente tivesse que esse tumor chegando para mim operada, né, ela vai fazer um hormônio, eu tenho certeza, será que ela tendo essa peça operada para mim, eu ia fazer um oncotype? E fizemos, né? E você viu que veio aquela 19, né? Para acabar de complicar. Deixa eu só ver o que o Otávio tá falando aqui no chat. Não vou falar, mas é exatamente a pergunta que eu ia fazer, porque a grande questão do KI67 é a intervariabilidade entre os laboratórios. Que ele coloca aqui, Riba, sabemos que a medida de KI67 é altamente variável entre cada serviço. De fato, tenho dificuldade em confiar nesse KI67. Não lembro de uma paciente com KI menor do que 2,7 na minha vida. Acho que uma grande dificuldade é a seleção do paciente confiando na patologia, KI67 e grau 1. E já adicionando isso, acho que também tem uma questão muito de treinar o patologista para isso. Porque o patologista muitas vezes coloca KI67 menor do que 5, menor do que 10. E acho que quando você vai pedir o AP, você tem que deixar muito claro que essa paciente fez hormonioterapia neoadjuvante e que você quer avaliar PEP score para ela, porque senão você não vai ter essa informação. Ele vai arredondar e isso faz toda a diferença para a gente. Isso é um perigo, né? Outra coisa, você biopsia a lesão com 4 semanas? Não conseguimos ainda na nossa rotina, Cris. Acho que assim, quando a gente discutiu... Você vê que até uns slides meus são da apresentação inicial do Alternative, não é nem essa da ASCO, né, que nem foi publicado ainda, mas assim, a gente tentou discutir isso. Eu achei muito interessante o dado, não sei o que você achou, eu achei interessante no Alternate isso. Você pega o tumor com KI menor que 10, você acompanha ele. Se você manter menor que 10 na core depois,
e se infere que realmente 2% das pacientes tiveram que passar para a quimio depois. Então, dá uma tranquilizada, né? Que nós estamos no caminho certo, né? Eu achei A isso muito grande maioria interessante. do Mas eu não overlay, consigo, tá? Na prática. aquelas pacientes que tinham KM7 menor do que 10 ao diagnóstico e você rebiopsiou com 4 a 12 semanas, né? Dependia do desenho do 4 estudo. e 12. Menos de 0,5% dessas pacientes mudaram para KM7 maior do que 10, dando até a entender que essas pacientes que pré-tratamento já têm um KI muito baixo, nem preocupe de rebiopsiar. A questão são as pacientes com KM7 acima de 10. Aí sim você teve uma parcela que não baixou para baixo de 10 e acabou interrompendo com 4 semanas e foi para QT-NELA. É também uma grande dificuldade nossa de acesso, assim, na minha prática. Os casos que eu fiz hormônio NELA, eu também não biopsiei com 4 semanas. A gente acaba usando muito mais análise clínica de paquímetro e ultrassom, porque a gente sabe que é difícil o convênio liberar, pagar outra biópsia, então muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade nesse cenário. O Rogério perguntou aqui qual o melhor inibidor de aromatase na neoadjuvância ou se não faz diferença. Não faz diferença, né, Cris? A gente sabe que anastrozol, letrozol e dexamestano, eles são equivalentes, né? A gente acaba começando com o anastrozol, que é o de mais fácil acesso, mas eles são equivalentes, né? Não tem diferença nenhuma entre os três, né? Mesmo o dexamestano seja esteroidal, não tem esse racional. Só respondendo o OK aqui, o Cris, aproveitando, e só para realmente, ó, o KI menor que 2,7 é mais raro da gente ver mesmo. Mas eu tenho em consultório, eu tenho algumas pacientes com KI menor que 3, 2, 1, depois eu te mostro lá no instituto, e realmente você tem que confiar no seu patologista, né? Não tem jeito. Igual o Cris falou, o patologista tem que ser treinado para isso, tem que ser um patologista que faz muito mama, que tem experiência de fazer o grau, né, de Bloom-Charlson e o KI, né? E aí, Cris, a pergunta do OK, ó, Ribas e Cris, queria que vocês comentassem sobre modelos de segmento desse paciente, apenas clinicamente no paquímetro ou ultrassom com regularidade. O que vocês têm feito em Brasília, Cris? Geralmente paquímetro. Eu só utilizo... Porque, na verdade, a maioria dos estudos utilizaram avaliação clínica. E aí podia ser ultrassom, podia ser paquímetro. Então, assim, e são geralmente intercambiáveis essas análises. Eu já acabo incorporando o ultrassom para aquela paciente que eu tenho dúvida se ela está progredindo, às vezes é uma lesão mais difícil, ou aquela paciente que tem uma lesão muito difícil de ser palpada, uma mama densa, ou um carcinoma lobular, que geralmente você pode ter mais adensamento ao invés do que ter um nódulo palpável. Aí essa avaliação de imagem ela é fundamental para a gente não perder o time de resposta da paciente e não deixar de migrar para uma químio, caso ela esteja progredindo em vigência de hormonioterapia neoadjuvante. Só para lembrar os meninos, né, Cris, quando a gente vai nos preceptos, né, a gente vê assim, por exemplo, no memório, por exemplo, não se faz ultrassom, né, a avaliação da axila é clínica, né, clínica mesmo, ó, é mão, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente, nesse caso, ó, que você tem que estar muito alinhado com o mastologista, né, acho que a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. Não adianta você chegar a pedir um ultrassom inicial e depois no final pedir uma ressonância. Mas assim, no dia a dia, acaba que eu vejo aqui alguns colegas, eles pedem um exame de imagem pós, né, assim, pós ao fim do tratamento, mas a análise clínica mensal, até quinzenal, é com paquímetro, igual o Cris falou, né? E é perfeito, aquela mama muito densa, ou aquele lobular que esfacela, né, Cris, assim, que dificulta pra gente, o ultrassom ajuda pra gente não saber que a gente não tá fazendo nada errado, né, assim, porque aquela paciente, se ela estiver progredindo, você tem que passar para QT-NEL, né? Entendi. Eu tenho outras perguntas aqui, mas só engatilhando nessa questão de avaliação que você falou da axila. Como é que você vê a paciente com axila positiva? Porque uma coisa que me incomoda nos estudos de neoadjuvância, que o endpoint dele é taxa de cirurgia conservadora, ponto, é o que eles olham. E alguns o PEP score. Mas eles não descrevem abordagem cirúrgica axilar, eles descrevem mastectomia versus cirurgia conservadora. Como que fica a axila nisso? Porque para uma paciente que axila clinicamente negativo, beleza, a gente vai operar como se fosse uma cirurgia do front. Até teve uma aula, uma discussão junto com o Thomas, o Thomas Reinert e o Philipp Zerves, ele levou uns dados do Dana-Farber, se não me engano, em que eles mostram que essas pacientes se comportam como se fosse cirurgia do front mesmo. Então, a taxa de doença residual, a taxa de recidiva, ou seja, você pode aplicar, inclusive, no Z11, obviamente isso é extrapolação, a gente não tem tanto estudo assim, mas por experiência de serviço, eles fazem Z11 para essas pacientes. Então, mesmo a paciente fez hormonioterapia NEL, operou e sobrou 1 ou 2 linfonodos positivos, desde que fosse, obviamente, clinicamente negativo antes, essa paciente não vai para esvaziamento, eles seguem. Uma frase que eu achei muito fenomenal da discussão dele é isso. Diferentemente da quimio, a quimio acaba antes da cirurgia, ou seja, você fez toda a quimioterapia ali.
A hormonoterapia anel, você deu uma pequena parcela do tratamento. Você ainda tem 4 anos e meio, 7 anos e meio, 6 anos e meio ou 9 anos e meio, a depender de quanto tempo você quer fazer de hormônio para essa paciente. Então, realmente, para a paciente N0, a gente fica muito confortável. Mas a paciente axila positiva, como é que você vê isso para a hormonioterapia NEL, pensando numa paciente que seria fit para QT NEL? Entendeu? Uma paciente, não estou falando uma paciente com PS ruim. Cris, a pergunta é excelente, né? Eu acho que assim, essa é a grande, é o calcanhar de Aquiles também nosso da hormônio NEL quando você tem com uma axila positiva no anátomo pós, né? Eu vi essa discussão do Tomás com o Felipe, eu acho que é muito interessante isso. Qual que é a minha opinião? Eu acho que assim, desde o Z0011, o que a gente vê na prática clínica, discutindo com os mastros, esvazia-se menos, né? O fato que a gente está esvaziando menos. Os meninos hoje em dia, os residentes mais novos, eles quase não veem pouquíssimo linfedema, né? Assim, uma coisa quase que abstrata para eles, né? Assim, isso é bom, né? Isso é bom. Para mim, a axila é prognóstica, tá? A paciente ela não morre de recidiva axilar, né? E esses dados que eles trouxeram para a gente foi muito interessante, que me deixou mais confortável de não esvaziar essa paciente, tá? Eu fico mais confortável, eu acho que a axila me informar se é positiva pelo PEP, e se for um PEP alto, eu vou acabar fazendo quimio nela, se a paciente for uma condição fit, né? Se ela permitir. Mas eu fico confortável de não esvaziar, Cris. Eu não sei vocês aí, a gente aqui no nosso grupo do Felício Roxo, a gente discute caso a caso, mas a gente tem ficado, sim, confortável de não esvaziar essas pacientes. É lógico que, assim, vem faz dual tracer, né? Faz 2 marcadores, vem um de 3, um de 2, tem extravasamento extravascular, extracapsular, né? Então, assim, eu tenho ficado confortável, sim, de não esvaziar essa paciente. Entendi. A Rayana perguntou aqui, Ribas, o receptor de estrógeno, o PepScore, é qualquer valor, certo? Isso não te incomoda? Porque é muito diferente um RE de 10, de 20 ou de 100. Altera a sua adjuvância? Eu entendo perfeitamente, a gente fala isso muito nos GDs com os meninos, eu acho que sim, a variável não é dicotômica, né? Sim, 10, 20 é diferente de 100, tá? Mas você vê que o PepScore considera positivo ou negativo, igual o Predict, né? Você vê que o Alternate atual considera Modified PepScore, né? Ele tira o receptor de estrógeno, ele não quer saber do receptor. Então, quando ele tirou o receptor, eu fiquei mais tranquilo de aceitar que o receptor de estrógeno, mesmo pouco positivo, né, me incomodaria menos. Mas se você for ver naquele caso daquela paciente mais idosa, outra coisa que tem que levar em consideração, só respondendo a Rayana aí também, outra coisa que você tem que pensar também é lembrar da histologia. Lembra aquela paciente minha mais idosa, veio um micropapilar, né, assim, você vê que não tá legal, né, aquela paciente jovem vem até o lobular G1, então você tem que pegar mais peça do quebra-cabeça aí para montar o seu quebra-cabeça. Mas com certeza, se vem um estrógeno 100, você fica mais confortável, mas dificilmente você vai ter esse 100, né, Cris? Porque assim, esse 100, esse clone com 100, ele foi chipado, muito provavelmente. Ele respondeu, entendeu? Então, assim, lembra que essa doença residual é aquela doença que, na classificação do subtipo molecular, ela tá ali naquele meizinho daquele slide do Felipe Ades lá. Ele tá ali, tem pra lá nem pra cá, mas eu fico incomodado sim. Entendi. Deixa eu aproveitar o link da pergunta dela. Receptor de progesterona negativo ou grau 3 é contraindicação para hormonioterapia NEL? Ô, Cris, eu tô tentando falar com a Helena aqui, não consigo pra ela ativar os meninos, mas assim, tô até ligando até pro Rodrigo, mas ela aqui. Peraí, rapidinho, Cris. Tá. Porque ela estava em outra reunião, né? Verdade, Otávio. Eu tô achando que o chat está funcionando mais. Ou eu intimidei o pessoal na minha aula, porque na minha ninguém perguntou. Tô perguntando só para o do Ribas. Não, desculpa aí, gente, mas aqui, qual que foi a pergunta, Cris? Desculpa se... RP negativo ou grau 3 é algo que te contraindica fazer hormonioterapia NEL? Não, mas aí é aquilo que eu falei no final. Acho que você tem que inverter a pergunta. Você vai ficar confortável de não oferecer químio para essa paciente? Né, Cris? Eu acho que aí tem que entrar outros fatores, né? Idade, o subtipo histológico, né? Não é só grau RP. O KI, se o KI é mais alto. Se realmente for luminal B, eu acho que se for um paciente com condição clínica, eu acabo fazendo químio. Tá? Mas não acho que contraindica, não. Você vê que, né, diante da pandemia atual, acho que vai sair até dados retrospectivos desses grandes centros, que eles vão voltar agora com pacientes pré-menopausa, para alguma coisa essa pandemia serve, né? Vai servir para Então, alguma assim, coisa. eles vão ver dados retrospectivos para a gente isso. Invertam a pergunta, se for elegível para químio, faça químio.
Mas uma coisa importante, toda vez que vocês tiverem uma paciente com tumor luminal, fazendo químio ou hormônio, reduz o nível de expectativa da paciente. Às vezes, clinicamente, você palpando, você sente que essa doença reduziu, a axila sumiu, mas lembre que o que vale, né, Cris, é o anátomo. Sim. É o anátomo. Cuidado com isso. Ainda mais lobular, né, Cris? Lobular é traiçoeiro. Lobular, você palpa, você não sente nada, vem lá, vem 2 comprometidos. Você fala, meu Deus do céu. Exatamente. Né? E outra coisa, assim, pelo menos o que eu vejo, o tumor luminal, quando ele vai para hormonioterapia NEO, é aquele para quimioterapia NEO ou para um tratamento neoadjuvante, é porque é aquele tratamento que você não vai poder operar upfront. Porque geralmente a cirurgia upfront você tem a opção tanto de descalonar a axila, porque você consegue preservar a axila no paciente que vem com A2 linfonodos positivos, tanto pelo Z11 quanto pelo Amaros, quanto você pode descalonar o tratamento sistêmico com quimioterapia, porque você tem a opção de fazer assinatura genômica. Se essa paciente vai para QT-NEO, a situação fica muito mais delicada, né? A gente, apesar de discutir em alguns casos de individualmente preservar essa axila, a grande maioria das vezes essa paciente, se sobredoença, ela vai ser esvaziada e você perdeu a possibilidade de fazer, muitas vezes, um descalonamento de tratamento sistêmico. E já pegando o link, o Leonardo perguntou sobre assinatura genômica pré-tratamento na neoadjuvância. O que há? Havendo grana, você aplicaria para resolver entre QT ou hormonioterapia neo? Pode responder, Cris, que essa foi a pergunta que eu fiz para você semana passada, você lembra? Pois é. Na verdade, assim, existem alguns dados, sim, que mostram que existe essa correlação, tanto de paciente com recorrência score alto para um cotype, mostrando que essas pacientes prediz melhor benefício com químio neoadjuvante, essas pacientes atingem mais PCR, quanto o contrário, aquelas pacientes com recorrência score baixo, abaixo de 11, foi preditor de resposta à hormonioterapia neoadjuvante, instigando para a gente que a gente realmente não precisa ofertar químio para essa paciente, nem no cenário neoadjuvante. O nosso grande calcanhar de Aquiles hoje é custo e tempo, porque muitas vezes você vai ter que mandar a biópsia, mandar para os Estados Unidos para fazer o resultado, o dólar está muito mais alto, então hoje a gente tem muito mais dificuldade de acesso. A Heleninha está perguntando se quer que libere alguém para falar. Mas o pessoal diz que está preferindo pelo chat, tá? Então não precisa não. Então é muito mais uma questão de acesso, de demorar para ter essa resposta, do que qualquer outra coisa. E se você estiver pensando num tumor que está bem borderline entre ser operável e não, você vai ficar ainda mais receoso de que esse tempo você perca time de tratamento. Então, podemos fazer, não tem problema, mas eu vejo pouco cenário que eu consiga encaixar isso de uma maneira que funcione adequadamente. De ordem prática. Geralmente eu não consigo. Você tem que estar na esquina do seu hospital, né, Cris? Da sua clínica, né? Não tem jeito, né? A gente, logística, para um cotype, né, no mínimo 15 dias, né? Não sei como é que tá em Brasília, 15 a 20 dias, né? 21 dias. A gente está demorando quase 21 dias. Até uns com 16, 17 dias corridos. Então, assim, Léo, te respondendo, eu acho que sim, a gente tem que considerar, mas só até respondendo para você de curiosidade, aquela paciente minha, que eu pedi um cotype para decidir a químio dela, eu mantive o hormônio nesse tempo. Sim. Eu não parei de tratar ela. Lógico que na hora que veio o Oncotype eu decidi fazer, parei o hormônio, né? Não tem sentido. Mas assim, esse tempo entre o Oncotype ficar pronto, a análise da peça residual, eu mantive a hormonoterapia adjuvante para ela e agora ela está fazendo. E inibidor de ciclina, Ribas? Como é que você vê ele na neoadjuvância? Eu acho que super legal, né, Cris? A gente já tem alguns estudos, né? Eu até tirei uns slides que a aula tinha ficado muito longa. Eu acho que vai chegar. A taxa de resposta é alta, né? A gente vê na doença metastática a taxa de resposta é alta, né? A gente usa em doença visceral, né? A gente não usa em crise visceral, mas em doença visceral que a gente vê que a gente responde bem, né? Eu tô até com uma paciente internada que o Rafael Residente está olhando, ela é uma paciente pós-menopausa com doença visceral extensa, doença luminal, que ela fez letrozol, eu não consegui palbo de cara, agora ela está fazendo fulvestrant com palbo de segunda linha, que progrediu, e até hoje ela não fez químio, ela está tendo resposta, né? Infelizmente ela teve um desabamento do tumor na via biliar dela e ela está com colestase, entendeu? Então assim, eu espero muito de inibidor de ciclina, eu acredito muito, acho que você também, né? Eu acho que assim, a gente acredita muito em inibidor de ciclina, eu gosto de inibidor de ciclina, eu acho que vai ser uma ferramenta muito bacana para a gente no futuro. Você tem alguma experiência? Não tenho. Eu tenho alguns pacientes em pesquisa com adjuvante, paciente de alto risco operada, que sobrou muita doença, ou que eu fiz neoadjuvância, e essas pacientes estão fazendo inibidor de ciclina em adjuvância em estudo prospectivo. Só enquanto você está no telefone, eu vou discutindo com os meninos. Os dados que a gente tem, na verdade, de inibidor de ciclina na neoadjuvância são dados ainda que não mudam a nossa prática clínica.
o que fica muito claro é que eles dão uma queda muito expressiva do Ki-67, até porque uma maneira de mecanismo de ação do inibidor de ciclina é interromper o ciclo celular, então Ki-67 nada mais é do que uma medida do ciclo celular. A gente na ASCO agora, esse final de semana, teve o Fellini Trial, que avaliou letrozol com ribo versus letrozol puro, e foi assim, mais de 90% dos pacientes tendo Ki-67 abaixo de 2,7%. O que nos assustou foi que quando essas pacientes foram operadas, muitas delas, mais de 50% dessas pacientes, voltaram a ter um Ki-67 alto no momento da cirurgia. Então, a gente ainda vai ficar algumas perguntas sem respostas. O PEP score vai servir para essas pacientes, já que o Ki-67 ele fica falseado por essa molécula? A gente não sabe. O Fellini, a princípio, foi um estudo negativo, a gente não conseguiu se traduzir em aumento de taxa de resposta, mas também tem um problema de seleção de pacientes, porque eles selecionam os pacientes por imunistoquímica, e você também tem outros perfis de doença dentro do tumor luminal. Quando você faz o PAN50, você tem tumor basal-like, você tem outros cenários. Se a gente for pegar os dados do Coralin, que foi apresentado em San Antônio, foi San Antônio, no San Antônio, eu acho, do ano passado, eles avaliaram o inibidor de aromatase com o letrozol com ribociclib versus quimioterapia, e aí eles tiveram, mas o estudo era um estudo que é fora do nosso padrão. Eles usaram primeiro o PAN50 para selecionar os pacientes, então a seleção foi de pacientes realmente luminais, e era um luminal de alto risco, porque teoricamente, a paciente luminal de baixo risco, talvez letrozol sozinho seria o suficiente. E o endpoint primário do estudo era ver quantos desses pacientes sairiam de um PAN50, então a gente utiliza o ROR, que é o score para pontuar, quanto dessas pacientes sairiam de um ROR alto para um ROR baixo, mostrando que a gente deixaria menos doença, uma doença de melhor prognóstico para trás, e a hormonioterapia foi equivalente à quimioterapia em questão de dar o staging para um perfil bioquímico molecular de melhor prognóstico. Então, apesar de a gente ter estudo negativo, a gente tem estudo também é positivo, então, assim, a gente tem que esperar, né? Só que a gente vai se surpreendendo, o desenho de estudo às vezes nos surpreende. Saiu a notificação da Pfizer que o PALLAS está sendo negativo até agora, que é o de ciclida adjuvante. Então, assim, será que a presença da metástase muda isso? O microambiente tumoral muda? Quem não faz colo, mas a gente lembrar, irinotecano funciona no metastático, mas não funciona na adjuvância. A Avastin funciona no metastático, não funciona na adjuvância. Então, assim, nem sempre 2 e 2 são 4 em medicina, né? Então, a gente ainda tem que aguardar os estudos, mas eu ainda acredito que talvez os estudos que não estão vindo positivo, talvez seja muito mais um problema de seleção dos pacientes do que necessariamente algum problema. Até porque todo mundo que começa inibidor de ciclina tem aquela paciente que responde maravilhosamente bem, que fica meses segurando a doença, e aquela paciente com 6 meses a doença progride muito rápido. Então, se você não identificar quem é essa paciente, você também vai ter esse mesmo problema na neoadjuvância. A gente não sabe, né, Cris? Às vezes é uma mutação do receptor de estrógeno, né? Se é uma mutação de PIK3CA que tem ali no meio daquela confusão, né? Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que a doença hormonal positiva, ela é muito grande, né? É um volume, tem muita coisa ali naquele mapa para baixo do receptor de estrógeno, até no núcleo, né? Então tem muita coisa para aprender ainda, né? Não, tanto é que quando você vai nos grandes centros e discute sequenciamento de hormonioterapia, você fala assim, tá, mas a paciente progrediu. Eu falei assim, tá, mas progrediu como? Eu falei, não, cresceu doença. Não, qual mutação? Qual PI3K? Qual isso? Eu falei assim, meu amigo, a gente não tem isso. O que foi a biópsia líquida, né? Qual que é a biópsia líquida? Qual que é a SR1 dela? Qual que é? A gente não tem isso. Então, Na Universidade da Califórnia teve um cara lá, acho que aquele egípcio lá, que ele teve exatamente essa resposta para a Sarah Rubitz, aquela assistente do Dennis Lemo, e ela perguntou exatamente qual tipo de progressão. Eu fiquei olhando para você e falei, caramba, que isso? Mas é a realidade. Né? Cada progressão, eles avaliam molecularmente cada progressão para poder ver qual que é o mecanismo. A pergunta do Túlio, com racional de QT, tem algum outro estudo mostrando benefício de aumento de resposta na associação de bloqueio hormonal duplo? Viu que o alternativo não mostrou? Tem algum outro estudo nesse sentido? Não que eu saiba. Não tem. Vai, assim, bloqueio hormonal duplo, acho que pus isso por terra agora, né, Cris? Foi um estudo bem feito, você está autorizado a fazer fulvestranto, né? Mas, assim, é igual, né? Mas não, eu acho que o que tu não... Se você quer fazer um bloqueio hormonal duplo aí, se você quiser considerar, é o futuro com o ciclina, né? Não tão hormonal. Né? O grande problema hoje é, assim, isso de novo, prova que nem sempre 2 e 2 são 4, né? Quando a gente extrapola os dados de metastático, Falcon, fulvestranto foi melhor do que anastrozol, principalmente para aquela paciente pós-menopausa, metastática de novo, sem doença visceral e com os receptores positivos.
Aí você pega o SWOG, fulvestrant e anastrozol foi melhor do que anastrozol. Aí quando teve o alternate, todo mundo falou, não, certeza que vai ser melhor. E na verdade não foi. Então, mostrou que é tudo igual. Então, eu acho que também o momento em que você entra com a droga, aquilo que a gente está discutindo agora, a doença ser neoadjuvante, ser metastática, o microambiente tumoral, tudo isso provavelmente vai influenciar nesse cenário, nessa resposta. Eu sou um pouco contra começar com fulvestranto, geralmente, porque quando a gente vai estudar o mecanismo de resistência dos tumores luminais, um dos principais mecanismos de resistência é a mutação do SR1, que é o receptor de estrógeno, e é uma mutação adquirida, ela é muito rara ela ser uma mutação ao diagnóstico, uma mutação presente ao diagnóstico. Quando você pega séries, a mutação presente ela é menos de 3% dos casos, os pacientes já apresentam uma resistência endócrina primária por mutação de SR1. Em contrapartida, aquela paciente que foi exposta a inibidor de aromatase, a gente chega até 40% dessa mutação presente. E até hoje, a única droga que a gente tem que, de uma certa forma, reverte essa mutação é o fulvestranto. A gente tem uma série de novos inibidores, novos modeladores de recaptação de estrógeno sendo testados. E na ESMO Breast Cancer teve uma outra droga testada, inclusive drogas orais, que talvez possam até vir melhor do que o fulvestranto nesse cenário. Por que o fulvestrant funciona? Porque tudo bem eu ter uma mutação no receptor onde eu não vou ter mais o funcionamento do tamoxifeno, do inibidor de aromatase, mas aquela via está ativa. Mas na hora que eu faço o down regulation desse receptor, que é o que o fulvestrant faz, aquela via está mutada, deixa de ser tão efetiva assim. A gente tem esses dados do SOFIA. O SOFIA é um estudo que compara o fulvestranto versus exemestano na segunda linha da doença hormonal metastática, que teoricamente foi equivalente, mas depois eles fizeram uma análise por um perfil de mutação. Quem não tinha mutação, fulvestrant e exemestano foi exatamente a mesma coisa, mas quem tinha mutação, o fulvestrant foi muito melhor, exatamente porque ele consegue reverter esse mecanismo de resistência por resistência endócrina. Então, quando eu penso nisso, por que eu vou usar fulvestrant na primeira linha se eu posso progredir com mutação do receptor de estrógeno? E o segundo ponto é, pensando no cenário metastático, obviamente, também é questão do sequenciamento, né? Eu posso usar inibidor de ciclina com qualquer droga hoje. Hoje você tem estudo com todos os hormônios, fulvestrant, inibidor de aromatase, esteroidal, não esteroidal e tamoxifeno. Isolado, né? Que é o abema também. Agora, quando você vai para o alpelizib, quando você vai para isso, o estudo é exclusivamente com fulvestranto. Então, a gente prova, não que isso seja um fator limitador, eu não acredito que seja, acho que são mecanismos de ações indiferentes, eles se complementam, mas muitas vezes a fonte pagadora vai se restringir ao que está no desenho do estudo e a gente não vai conseguir fazer. Então, e lembrar também, né, Cris, que a gente tem poucos estudos, a gente quase não tem estudo de segunda linha com inibidor de aromatase, mais inibidor de ciclina. A maior parte, assim, então, você quer começa com o inibidor de aromatase, até se você está tendo dificuldade, por rol da NESP, e depois você vai conseguir fazer pode te pegar pelo pé. Ele falou, peraí, como você vai fazer letrozol? Eu tive alguns casos assim, porque o fulvestrant em primeira linha, que foi o Falcon, ele foi apresentado na ESMO de 2017 ou 2018, eu não lembro. E aí eu comecei o fulvestrant para algumas pacientes. Em 2019, 2019 chegou o Faslodex, 2017 e 2018 chegou o inibidor de ciclina. O Falcon foi 17. 17, pronto, 2017. Em 2018, o inibidor de ciclina estava disponível no Brasil. As minhas pacientes que progrediram a Falco, eu tinha que brigar com o convênio para conseguir fazer inibidor de ciclina na segunda linha, porque eu queria fazer com inibidor de aromatase e eles não queriam liberar. Na verdade, eles não querem liberar nunca, né? Porque não está no rol. Mas mais do que nunca, eles ficavam no pé disso, porque não é o partner do desenho. Então, como a gente não tem claramente um benefício de uma estratégia melhor do que a outra, eu prefiro seguir o sequenciamento dessa forma também. Acho que mas tá tudo certo, né? Eu acho que não tem mais uma pergunta, não. Não. Essa foi a última. Eu acho que, assim, para os residentes, né, Cris? Eu acho que, assim, tem que tentar selecionar o paciente, né? A gente vai errar, vai ter casos que você vai fazer hormônio, você vai ter que converter para QT, vai, lógico que vai. Agora, tem que tentar, né? Se você poupar paciente químio é muito importante. E o luminal B realmente é uma doença que é um desafio para todos nós, né? Mas assim... Se a gente fosse desenhar o paciente ideal de hormonioterapia NEL, é a pós-menopausa, estádio clínico 2, principalmente axila negativa e luminal A. É a paciente ideal, é aquela paciente que chegou no consultório, não tenha dúvida, faça hormônio tranquilo, porque a chance de você acertar é muito grande. E aquilo eu falei, no pior cenário, você só inverteu a ordem, você não está fazendo nada pior para ela. E se ela responder muito bem, você está evitando uma quimioterapia pelos critérios de PEP-score. O problema é quando começa a fugir disso, né? Só para a gente finalizar, eu tive um caso interessante de uma paciente que a filha dela ia casar.
E ela tinha um tumor ali, ela era pós-menopausa, senhora de 64 anos, se não me engano, e a filha ia casar, ela, ela não queria o cabelão, não queria ter nem a chance de perder o cabelo. Eu falei, olha, e era um luminal B, né? Foi interessante, isso foi um luminal B. E o dela, a gente fez o hormônio NEL, a gente discutiu na reunião, fez o hormônio NEL e ela veio PEP zero, você acredita? Pois é. A gente Ela se veio PEP surpreende, né? zero, né? Assim, eu não trouxe de PEP zero, porque senão ia ficar muito sacado, né? Tipo assim, PEP zero, não tem graça nenhuma. Eu trouxe PEP 1 e os PEP mais polêmicos. Mas esse caso foi muito interessante, que a indicação do hormônio NEL foi o casamento da filha. E ela não fez químio. Tá bem, já tem 2 anos e tanto, quase 3 já. Muito legal. Show de bola. Gente, eu acho que é isso, né, Cris? Acho que a discussão foi boa. Foi ótimo. Agradecer mais uma vez sua participação aí e reforçar o convite para semana que vem, né, Cris? 19h30, um 30. pós-asco. Vai participar também a Andresa, que é uma amiga nossa, minha e do Cris, sensacional, craque demais. E vai ser interessante, né, Cris, que nós vamos, só para fazer um spoiler dos meninos, nós vamos fazer a divisão da apresentação, o subtipo, né? Nós não vamos dividir metastático, adjuvante e neoadjuvante. O Cris vai discutir HER2 positivo, eu vou discutir doença luminal e a Andresa, que conhece muito de genética, né? A gente vai explorar esse lado dela, vai discutir a parte de triplo, né? De triplo negativo, né, Cris? Exatamente. Acho que vai ser bem legal e a gente conta com a participação de todos aí. Esperamos vocês, gente. Cris, valeu, boa noite a todos aí. Obrigado, gente. Boa noite. Foi excelente. Semana que Parabéns. vem. Fenomenal a palestra. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente.